Olá pessoal, esse é o segundo vídeo que vocês vão receber no mesmo dia, tá? A respeito da sequência do conteúdo da disciplina de micologia. Então, a partir desse momento, a gente começa a falar já da linhagem de fungos verdadeiros. Então, pessoal, o termo que vocês estão vendo aqui no slide, eumicota, designa o termo mais formal que nós temos, tá, para designar, no caso, a linhagem dos fungos verdadeiros. Vocês já devem estar acostumados a ver em outras disciplinas ou eventualmente na literatura esse prefixo aqui, o prefixo eu. O prefixo eu quer dizer verdadeiro, micos quer dizer fungos ou cogumelos, então é a linhagem dos fungos verdadeiros. A partir da aula de hoje, né, desse momento, então, a gente vai estender praticamente o restante da disciplina para falar das linhagens de fungos verdadeiros. Somente no final da disciplina, né, que a gente vai falar de relações ecológicas estabelecidas pelos fungos, mas basicamente o restante do conteúdo vai se ater aos fungos verdadeiros e às suas principais linhagens, tá? Então, a aula de hoje, ou no caso, né, esse vídeo aqui tem como objetivo, então essa aula tem como objetivo entender os aspectos gerais, né, da biologia somática e reprodutiva dos eumicetos de uma maneira geral. Tá? Então a gente vai falar de algumas características gerais dos fungos verdadeiros, para depois dar uma detalhada na primeira grande linhagem dos fungos verdadeiros, que corresponde à Microsporidia. Tá, então, os dois tópicos de aula aqui, uma aula um tanto quanto curta, são só dois tópicos. Primeiro, nós vamos falar dessas características de eumicota e depois já detalhar a primeira linhagem, uma das linhagens mais basais que tem nos fungos verdadeiros, que é Microsporidia. Sobre as características gerais de fungos verdadeiros, pessoal, na verdade, muitas delas, a grande maioria, a gente detalhou nas nossas aulas iniciais. Né, que foram duas aulas introdutórias a respeito de características gerais dos fungos, mas aquelas características gerais, a sua grande maioria se aplica, claro, aos fungos verdadeiros. Então a gente vai relembrar algumas coisas e só destacar o que é pertinente daquilo que a gente já falou aos fungos verdadeiros, ok? Então vamos lá, pessoal. Linhagem eumicota, para a gente começar, vocês estão acostumados já a ver muitas vezes essa imagem, essa árvore de relações filogenéticas aqui dos eucariotos, que mostra os 5 grandes grupos de diversidade já bem delimitados, tá? E aqui nós temos então, pessoal, a linhagem fungi, a linhagem eumicota, a linhagem dos fungos verdadeiros, ok? Então, o primeiro aspecto para a gente chamar atenção, tá? Fungos verdadeiros, né? A linhagem fungi, os eumicetos, tá? A primeira coisa que a gente percebe que dentro dessa linhagem Opisthocomta, nós temos, além da linhagem dos fungos verdadeiros, a linhagem dos metazoários. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Bom, pessoal, vamos lá então. Linhagem eumicota, tá? Vamos começar aqui entendendo o posicionamento da linhagem eumicota, a linhagem dos fungos verdadeiros, no contexto da filogenia geral dos eucariotos. Vocês estão acostumados a ver essa imagem, que é uma árvore de relações filogenéticas dos eucariotos, destacando 5 grandes grupos de diversidade. Tá? E a primeira coisa que a gente percebe, né, nós temos esses dois grandes grupos aqui, Amebozoa e Opisthoconta, o grupo que a gente acabou de finalizar, né, os fungos amebóides pertencem aqui à Amebozoa e os fungos verdadeiros que nós estamos iniciando agora pertencem à Opisthoconta. O que eu quero destacar, pessoal, que a gente consegue perceber que esses dois grupos, eles são proximamente relacionados. Tá? Eles compartilham um ancestral comum. Não é tão recente assim, claro. É um organismo que viveu há milhões e milhões de anos no nosso planeta. De qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é que essas duas linhagens são mais aparentadas entre si do que com o restante das outras 3 linhagens. Tá? Então,
No contexto da evolução aqui dos eucariotos, nós temos a linhagem Opisthocomta mais a linhagem Amebozoa, formando um grande grupo denominado Uniconta. Então, Amebozoa mais Opisthocomta é Uniconta. Se vocês lembrarem lá dos fungos, dos pseudofungos Stramenopilos ou Heteroconta, né, na nossa aula introdutória aos pseudofungos desse grupo, a gente falou do termo heteroconta, que queria dizer uma célula com dois flagelos desiguais. Hétero é diferente, conta é flagelo. Um flagelo do tipo chicote e um outro flagelo ornamentado com os mastigonemas. Aqui nos uniconta, pessoal, a gente tem então um flagelo, ok? Então, o que quer dizer? Que o ancestral hipotético comum que deu origem a essas duas linhagens era um ancestral uniflagelado, com um só flagelo. Claro que no desenvolver da evolução dessas linhagens, aconteceu de algumas delas desenvolverem um flagelo ou mais flagelos adicionais. Mas o importante é a gente entender que o ancestral que deu origem a essas linhagens é um ancestral hipoteticamente com um flagelo só. E existem evidências no registro fóssil e evidências moleculares também, né, ultraestruturais, de que de fato isso aconteceu. Ok? No contexto desse grande grupo uniconta, nós temos então a linhagem Opisthocomta. O que quer dizer o termo Opisthocomta, pessoal? Opisto quer dizer oposto, conta é flagelo. Vocês lembram, né, nessa célula que eu acabei de desenhar aqui dos heteroconta, que os flagelos tinham uma posição anterior. Tá? Então, nessa célula heteroconta, o sentido de natação seria esse que eu desenhei. Tá? Aqui, a posição do flagelo ela é distinta. O sentido de natação é o contrário à posição do flagelo, ou seja, é um flagelo posterior, ao lado oposto da posição comum, da posição ancestral, que é a posição anterior. Então aqui os flagelos, né, na linhagem Opisthocomta, os flagelos, né, o flagelo no ancestral aqui que deu origem a toda a linhagem e podendo, né, se desenvolverem múltiplos flagelos dependendo da linhagem. O importante é a gente entender que esse flagelo ou os flagelos que posteriormente surgiram durante a evolução tem posição posterior. Então esse daqui seria o sentido de natação das células flageladas desse grupo, ok? O que mais a gente pode destacar aqui, pessoal? Primeiro, a linhagem Fungi, a linhagem Eumicota, está dentro dos Opisthocomta, juntamente com outras linhagens, mas vamos destacar aqui a linhagem dos metazoários, dos animais. Ou seja, pessoal, do ponto de vista evolutivo, fungos e animais são proximamente relacionados. E nós temos aí evidências moleculares, evidências ultraestruturais de que essa relação é verdadeira. Tá? Então, para a gente entender, né, os fungos foram durante muitos anos classificados junto com as plantas. Só que do ponto de vista evolutivo, o fungo verdadeiro não tem nada a ver com as plantas. Tá? Então é muito mais relacionado aos animais do que com as plantas. Já havíamos falado esse aspecto, mas é importante a gente reforçar. Uma outra coisa importante, pessoal, fungos ou eumicotos, fungos verdadeiros, correspondem a uma linhagem monofilética, um grupo monofilético, ou seja, um grupo que teve somente um ancestral, tá? Tem somente, uma origem evolutiva que deu origem a essa linhagem. Tá? É um grupo homogêneo do ponto de vista evolutivo, tá? Claro que tem uma certa variação, mas é um grupo monofilético, ok? Então, fungos verdadeiros linhagem Eumicota é uma linhagem distinta, claro, dos outros dois grandes grupos que nós já vimos aqui na aula, né, de fungos ou pseudofungos que correspondem aos Stramenopilos, Heteroconta ou aos fungos ameboides, ok? Essa monofilia, pessoal, ela é sustentada principalmente por evidências moleculares, tá?
Então, quais são as sinapomorfias, ou seja, aqueles caracteres derivados que são exclusivos da linhagem dos fungos verdadeiros? Tá? Então aqui, pessoal, a gente tem um conjunto de características mais palpáveis, digamos assim, que a gente vai explorar durante essa nossa aula. Só que as principais características que sustentam a monofilia são características moleculares, ou seja, são sequências de DNA que são exclusivas desse grupo. Tá? Então, claro que eu não vou ficar mostrando para vocês aqui sequências de DNA que são exclusivas dos fungos, mas saibam vocês que do ponto de vista da sustentação da monofilia desse grupo, as principais evidências são moleculares. Mas existem também algumas apomorfias ou sinapomorfias importantes também, é o que a gente vai explorar na sequência, ok? Então, pessoal, a linhagem Opisthoconta como um todo, tá? Ela, durante a sua evolução, houve uma perda gradual da capacidade de fazer fagotrofia, ou seja, de fazer digestão intracelular. É uma característica muito marcante dos amebozoários, né? Nós já vimos ali nos mixomicetos e nos dictyosteliomicetos, são todos fagotróficos, né? Fazem digestão intracelular. Só que aqui, pessoal, na linhagem Opisthoconta, nós começamos a ter organismos que gradualmente perdem a capacidade de fagocitose e começam a fazer digestão extracelular. Eu vou comparar aqui os dois principais grupos de diversidade dos Opisthoconta, que são os fungos e os animais. Já falamos da digestão, do processo digestório e de nutrição dos fungos verdadeiros, né? É uma nutrição absortiva, em que as enzimas são secretadas para fora das células e também para fora do corpo dos fungos. É uma digestão extracelular, mas também extracorpórea. E aquilo que foi digerido, né, que foi quebrado fora da célula, fora do corpo, é posteriormente absorvido. Então é aquele tipo de nutrição que a gente chama de osmotrofia. Mas como que é a nutrição na maioria dos animais? Os animais, pessoal, eles têm também, né, no caso, nós somos um bom exemplo, nós temos a nossa digestão extracelular. Nós secretamos exoenzimas, mas essas enzimas ficam dentro do corpo. Tá? Então a digestão nos animais, no caso, ela é extracelular, porém intracorpórea. Os animais têm um trato gastrointestinal que dá um processamento para esse alimento, claro que é um processamento enzimático, extracelular, tá? Mas eles não fazem digestão extracorpórea. Então, os metazoários, no caso dos animais, eles não fazem digestão intracelular, ou seja, houve uma perda da capacidade de fagotrofia. Mas igual, os animais têm células capazes de fazer fagocitose, né? Por exemplo, as nossas células de defesa podem fagocitar organismos, micro-organismos ou outras estruturas. Isso não ocorre nos fungos verdadeiros, pessoal. Então, na linhagem dos eumicetos, há a total perda da fase fagotrófica, tá? Desculpa os riscos um pouco tortos aqui que eu estou desenhando no mouse, tá? Então, a gente tem a perda total da fase fagotrófica, ok? Eu não gosto, tá? Na verdade, não é muito adequado em biologia nós caracterizarmos um grupo pela perda ou ausência de uma característica ou estrutura. Então, eu prefiro dizer que a linhagem dos fungos verdadeiros desenvolveu por completo a nutrição osmotrófica, ao invés de dizer que eles perderam completamente a fase fagotrófica, mas uma coisa implica na outra, né? Uma nutrição completamente osmotrófica implica em não apresentar nenhuma fase, nenhuma capacidade de realizar fagocitose. E é isso que acontece na linhagem dos fungos verdadeiros, ok? Tá, então aqui a gente tem no contexto da linhagem Opisthoconta como um todo essa perda gradual da fase fagotrófica, com capacidade de secreção de exoenzimas digestivas. Só que isso é levado a um extremo pela linhagem dos fungos verdadeiros, ok?
O grupo irmão dos fungos verdadeiros tá um pouco apagado aqui, mas vocês vão poder ver essa imagem, né, em outras oportunidades, né, ela vai ser repetida, tá? É um grupo muito pequeno de protozoários chamado nucleária. Tá? Então, nucleária corresponde ao grupo irmão, tá? O grupo filogeneticamente mais próximo dos fungos verdadeiros. O que mais caracteriza aqui essa linhagem, pessoal? Parede celular composta por dois tipos de polissacarídeos, né? Quitina e beta-glucanos, tá? Eu vou pedir para vocês posteriormente no estudo dirigido, tá, investigarem um pouco mais o detalhamento da formação bioquímica da quitina e dos beta-glucanos. De toda maneira, produzir quitina e beta-glucanos é uma exclusividade dos fungos, ou seja, é uma exclusividade dos fungos verdadeiros possuir as rotas metabólicas que sintetizam esses polissacarídeos? Não, não é. A gente sabe, né, que os animais, por exemplo, conseguem produzir quitina e existem outros organismos aqui no contexto dos eucariotos que produzem beta-glucanos, mas os fungos verdadeiros são os únicos que combinam esses dois polissacarídeos para formar a sua parede celular, ok? Então, digamos que essa daqui é uma boa característica sinapomórfica para os fungos verdadeiros. Glicogênio como polissacarídeo de reserva energética. O glicogênio é um polímero de glicose, tá? É uma estrutura que eu vou pedir para vocês também darem uma investigada um pouco mais aprofundada. De qualquer maneira, né, nós temos no contexto dos eucariotos três tipos principais de polissacarídeo de reserva. É a micolaminarina, o amido e o glicogênio. Tá? A micolaminarina vai ocorrer aqui na linhagem dos estramenopilos. Amido, principalmente na linhagem Archaeoplastídea, que inclui as plantas verdadeiras. E o glicogênio, pessoal, ele está bem difundido aqui nos Ophistoconta. Também nos Amebozoa, né, como a gente viu nas aulas anteriores. Tá? Então não é uma exclusividade dos fungos. Mas no contexto da disciplina, para diferenciá-los, né, dos outros grupos, tá, é uma característica útil. Então ele utiliza o glicogênio como polissacarídeo de reserva energética. Não é uma sinapomorfia, mas é uma característica importante. Essa sim, pessoal, é uma sinapomorfia bastante importante dos fungos verdadeiros, a exclusividade da rota bioquímica que produz o ergosterol. O ergosterol é o esteroide de membrana característico dos fungos. Enquanto os animais possuem colesterol e as plantas cistosterol, os fungos verdadeiros produzem ergosterol. A função do ergosterol, tá, também é um lipídio de membrana. Eu vou pedir para vocês, nesse mesmo estudo dirigido, darem uma detalhada na estrutura e na importância do ergosterol para os fungos verdadeiros, né? Qual que é a sua função nas membranas biológicas, principalmente a membrana plasmática dos fungos verdadeiros, tá? Mas essa aqui é uma boa sinapomorfia, porque é uma exclusividade dos fungos verdadeiros possuir a rota bioquímica para a produção do ergosterol, ok? Que mais, pessoal, tá? Essas características aqui, a maioria delas não são exclusivas, tá? Na verdade, nenhuma delas é exclusiva, a não ser algumas formas de vida aqui que são particulares. A gente tem aqui, então, algumas caracterizações um pouco mais gerais dessa linhagem dos eumicetos, tá? Então, pessoal, a fase somática, não estou falando de fase reprodutiva, a fase que cresce, a fase que se alimenta, que vai realizar mitose, as fases ou a fase somática dos fungos verdadeiros sempre é séssil, nunca apresenta mobilidade, tá? São fases imóveis. Então, dos grandes grupos que nós vamos estudar aqui na disciplina, os pseudofungos heteroconta também são sésseis. Os pseudofungos ameboides são móveis, né? Nós temos lá as amebas, plasmódios e pseudoplasmódios que se movem através dos movimentos ameboides típicos deles por sobre o substrato. Aqui nos fungos verdadeiros nós voltamos a falar então de fases somáticas
completamente césseis. Por favor, não confundam com fases reprodutivas flageladas que podem ocorrer nos fungos verdadeiros também, ok? Essa fase somática, pessoal, nos fungos verdadeiros é bastante variável em relação à sua estrutura celular, né? A gente pode ter organismos unicelulares, como as leveduras, principalmente, né? A principal forma de crescimento unicelular aqui nos fungos verdadeiros. Tá? Não falamos de leveduras nos outros grupos, porque elas não ocorrem, então a gente vai enfatizar bastante esse tipo de crescimento unicelular aqui, que são as leveduras, mas nós também temos as microsporídeas, que é um grupo que a gente já vai explorar durante a aula de hoje, e também as quitrídeas monocêntricas. Lembram que a gente introduziu a esse modo de crescimento lá nos pseudofungos heteroconta, o modo de crescimento quitridial? Então, aqui o modo de crescimento quitridial pode ocorrer nos fungos verdadeiros também. Tínhamos falado, isso é convergência evolutiva. Duas linhagens distintas que desenvolveram a capacidade de crescer de uma maneira muito semelhante à forma de crescimento quitridial. Tá, temos muitas espécies unicelulares, mas a grande maioria vão ser espécies pluricelulares. E aqui nas pluricelulares nós temos ou quitrídeas policêntricas, né? A gente já explicou, entendemos o que são quitrídeas policêntricas, mas principalmente espécies que formam hifas, fungos filamentosos, ou seja, fungos miceliais. Então, as duas principais formas de crescimento aqui, unicelular são as leveduras e pluricelular são as miceliais, ok? E aqui, naturalmente, nós vamos ter hifas com todas aquelas características que nós vimos nas aulas iniciais, células polarizadas, com metabolismo basicamente restrito ao ápice, secreção de exoenzimas, crescimento apical, unidirecional e capacidade de fazer ramificações, tá? Todas aquelas características. Em relação à reprodução, pessoal, naturalmente, né, aqui a gente vai falar muito sobre esporos, tanto de origem assexual quanto sexual. Então, isso é uma característica dos fungos verdadeiros, tá? Boa parte das linhagens apresentam tanto fase assexual quanto fase sexual. Elas podem ter uma certa predominância, a gente encontrar muito mais facilmente uma fase ou a outra, tá? Mas algumas linhagens, por exemplo, perderam a capacidade de fazer a reprodução sexuada ou a reprodução assexuada. Por exemplo, as microsporídeas que a gente vai falar hoje não fazem reprodução sexuada, então a gente vai falar só da reprodução assexuada. Mesma coisa acontece com um grupo de fungos que são exclusivamente micorrízicos, chamado glomeromicetos. Eles não têm capacidade de fazer reprodução sexuada, pelo menos nunca foi observado. Porém, quando nós chegamos lá, por exemplo, nos basidiomicetos, um dos grupos mega diversos dos fungos verdadeiros, né, a gente vai falar muito mais sobre a reprodução sexuada, tá? Então isso é bastante variável aqui nos fungos verdadeiros, dependendo de cada grupo a gente vai detalhar. Mas saibam vocês, na maioria dos grupos ocorrem tanto as fases assexuadas quanto as fases sexuadas. Agora, na fase, quando apresenta a fase sexuada, a gente já falou, né, o que é reprodução sexuada? É meiose. Para ter reprodução sexuada, necessariamente precisamos ter fecundação e depois, em algum momento, meiose. A meiose, aqui nos fungos verdadeiros, o ciclo de vida dos fungos verdadeiros é meiose do tipo zigótica. Não lembra o que é meiose zigótica? Faz a revisão de literatura lá no Raven, nos capítulos que eu indiquei lá no começo da disciplina. Se ficou dúvida, pergunta. Não fiquem com dúvida sobre o que é meiose zigótica. Porque eu vou tomar como base que vocês sabem o que é meiose zigótica, tá? Vou explicar os ciclos de vida dos diferentes grupos que nós vamos ver, tá? E só vou chamar atenção para as diferentes fases, não vou ficar explicando em detalhe o que é uma meiose zigótica, ok? Vamos tentar de maneira resumida aqui, pessoal, só relembrar. Na meiose zigótica, os núcleos da fase somática, ou seja, os núcleos das leveduras, microsporídeas, quitrídeas,
ou dos micélios, né, das hifas, sempre serão haploides. As fases somáticas, pessoal, são haploides. Os núcleos são haploides. O máximo que vai acontecer em algumas fases somáticas é nós termos dois núcleos haploides na mesma célula, mas eles ficam separados, não formam um núcleo homogêneo que seria um núcleo diploide, ok? Claro que há a formação de um núcleo diploide em algum determinado momento, mas não corresponde à fase somática. A única fase diploide na meiose zigótica é o zigoto, aquele tipo de célula originada pela fusão de dois núcleos haploides. Então, os núcleos haploides não sofrem mitose. Só quem sofre mitose são os núcleos haploides. Núcleo diploide não sofre mitose. Então, o zigoto é formado um núcleo 2N, e a única divisão celular que esse núcleo 2N sofre é a meiose, por isso que é chamado de meiose zigótica. Naturalmente, né, essa meiose vai originar os esporos ou os propágulos sexuais. Tá? A gente vai detalhar os ciclos de vida dos distintos organismos à medida que a gente for avançando na disciplina. Tem exceção no contexto dos fungos verdadeiros? Tem, pessoal, dois grupos que apresentam meiose do tipo espórica, mas quando a gente chegar nesses grupos eu vou chamar atenção para vocês. Ó, pessoal, aqui nesse caso é uma exceção, não é meiose zigótica. No restante dos grupos, em todos a meiose zigótica. Até essa é uma das principais características dos fungos verdadeiros, apresentar meiose zigótica. Inclusive, né, quando vocês leem lá a legenda das figuras sobre os diferentes tipos de ciclo de vida que tem no Raven, né, tem lá na legenda escrito assim: meiose zigótica, característica dos fungos verdadeiros e de alguns outros grupos no contexto dos eucariotos também, ok? Os nomes populares, né, pessoal? Quem são os fungos verdadeiros, tá? Antes de eu falar desses nomes populares, tá? Eu vou fazer um pequeno comentário que a nossa sociedade, eu digo a sociedade brasileira, né, de maneira geral, não é uma sociedade que tem muito conhecimento popular sobre os fungos, tá? Provavelmente os indígenas aqui da nossa região tinham um conhecimento maior, por exemplo, para dar nomes a diferentes fungos, só que esse conhecimento foi muito perdido. Tá? Infelizmente, a formação cultural do nosso país ela é uma formação cultural do tipo micofóbica, que vê com maus olhos os fungos, né? A gente não vê com bons olhos a maioria dos fungos. Tá? Isso é um problema sob vários aspectos, mas a gente vai comentar isso de maneira mais consistente ao longo da disciplina, mas a consequência disso é que a grande maioria da diversidade gigantesca, né, que os fungos verdadeiros têm, elas recebem nomes populares extremamente genéricos. Então são os mofos, leveduras, os fermentos, os cogumelos, né? Vamos pegar aqui, pessoal. Para toda a estrutura, né, que tem, a gente chama popularmente, né, de chapéu e pé, mas os nomes técnicos é pílio e estipe, enfim, a gente vai detalhar isso na sequência da disciplina. Toda a estrutura que é um cogumelo, o nome popular é esse, cogumelo, cogumelo, cogumelo. Não temos nomes populares para distintas espécies de cogumelos que podem ser tóxicas, comestíveis, alucinógenas. Em outros países, em outras sociedades, tá, as distintas espécies de cogumelos têm nomes comuns, nomes populares distintos, né? Isso não acontece aqui no português. A mesma coisa orelhas de pau, tá? Em vários países as distintas espécies têm nomes diferentes, então a gente acaba dando esse nome genérico para uma diversidade extremamente grande. Temos aqui fungos parasitas que são conhecidos popularmente como carvões e ferrugens, mas esse é um linguajar muito mais difundido nas ciências agrárias, né? Não é uma linguagem muito popular. Depois nós temos as estrelas da terra, Puffballs, que é um nome em inglês, mas que tem sido muito utilizado de maneira aportuguesada para designar vários fungos que são gasteroides, e também as trufas.
Não sei se alguns de vocês, né, já tiveram a oportunidade de experimentar ou pelo menos ler sobre esse tipo de fungo que é muito utilizado na culinária. Tá? Na culinária, na verdade, de alto gabarito, né, que são as trufas. Né? Então, basicamente, nós temos esses nomes populares, né, um número muito restrito de nomes populares para uma diversidade muito grande. Vamos pegar, por exemplo, pessoal, comparar com árvores. Né? Cada árvore que nós temos, cada espécie tem um nome popular. Imagina se a gente chamasse as árvores do nome popular de árvore. Simplesmente árvore, né? Não tem como diferenciar. É exatamente o que a gente faz com os cogumelos, né, pessoal? A gente chama toda a diversidade que nós temos pelo nome popular de cogumelo. Tá, isso, claro, né, é uma crítica geral à nossa sociedade, mas é assim que funciona, né, é assim que a nossa sociedade foi formada e na medida que o conhecimento vai sendo difundido na sociedade, né, a tendência é que a aceitação seja maior e os nomes naturalmente vão surgindo, ok? Pessoal, essa é uma árvore de relações filogenéticas, tá? Já um pouco defasada, ela tem um pouco mais de 10 anos, mas ela é bastante didática. O objetivo de mostrar ela aqui para vocês é para falar brevemente quais os grandes grupos que nós vamos tratar aqui na sequência da disciplina e como que eles estão dispostos, organizados do ponto de vista filogenético, quais que são as suas relações evolutivas, tá? Não se preocupem com detalhamentos, os detalhamentos vão ser passados ao longo da disciplina, né? A gente vai repetir essa árvore de relações, a gente vai repetir várias dessas informações. Aqui é para a gente balizar e entender como que vai funcionar daqui para frente, tá? Os fungos verdadeiros, nas classificações mais antigas, eram tratados como plantas, ok? Depois, com o avanço das classificações, né, nós começamos a ter somente um reino para os fungos verdadeiros, englobando os pseudofungos que nós vimos. Então, oomicetos e mixomicetos foram durante muito tempo tratados como fungos verdadeiros também. Bom, da mesma maneira, com o avanço das classificações se percebeu, né, que eles não eram fungos verdadeiros, eram simplesmente organismos com características parecidas. E no contexto dos fungos verdadeiros, como nós os definimos hoje, tá? Classicamente, nós tínhamos 4 grupos taxonômicos principais, tá? Essa é a classificação clássica, pessoal, que remonta aproximadamente ali final da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80. Então nós tínhamos os Chytridiomycota, Zygomicota, Basidiomycota e Ascomycota. Os 4 grandes grupos ou os 4 filos de fungos verdadeiros. Com o avanço das técnicas de sistemática molecular, se percebeu que nem todos esses filos correspondiam a grupos monofiléticos. E é mais ou menos isso que a gente vê aqui nessa árvore de relações. Então vamos tentar entender. Basidiomicetos e ascomicetos, tá, se confirmaram como grupos monofiléticos, inclusive como 2 grupos irmãos, fazendo parte da linhagem mais derivada, digamos assim, dos fungos verdadeiros, que corresponde à Dicária. Isso daqui é assunto mais para o final da disciplina. Já os Chytridiomycetos e os Zygomicetos, se percebeu que o conceito clássico deles correspondia, na verdade, a um conceito polifilético, ou seja, os Chytridiomycetos correspondem a pelo menos 1, 2, 3 grandes linhagens independentes no contexto dos fungos verdadeiros, e os Zygomicetos 1, 2, 3, 4, 5 linhagens independentes no contexto dos fungos verdadeiros. Além do mais, pessoal, as filogenias moleculares mais modernas verificaram que um grupo anteriormente classificado fora dos fungos verdadeiros, que a gente já vai detalhar na sequência, é o primeiro grupo que a gente vai falar, era um grupo de fungos que corresponde a Microsporidia. Nas classificações tradicionais, nos sistemas clássicos, Microsporidia nunca era incluída nos fungos verdadeiros porque tem um modo de crescimento e um comportamento totalmente distinto. Então, somente a partir de comparações de sequências de DNA
foi que se chegou à conclusão que Microsporidia corresponde a uma linhagem basal dos eumicetos, dos fungos verdadeiros. Então, como que a gente vai avançar na disciplina, pessoal? Por exemplo, né? Desculpa que Então, como que a gente vai avançar aqui na disciplina, pessoal? A gente vai tratar alguns desses grupos, mesmo que polifiléticos, de maneira homogênea, e alguns outros grupos são monofiléticos, claro, né, que vão ser tratados como um grupo único. Tá, então, por exemplo, hoje nós vamos falar de Microsporidia. Na próxima aula, nós vamos falar de Chytridium micota, que corresponde a 3 linhagens. Só que essas linhagens possuem muitas características em comum. Claro, né, eu vou enfatizar isso, eu vou dizer que Chytridium micota, pessoal, não é um grupo monofilético, mas, claro, nós vamos ter somente uma aula para esse grupo, vamos caracterizar as principais linhagens que correspondem aos fungos quitridiais verdadeiros. Mesma coisa os zigomicetos, pessoal, com exceção de Glomeromicota, que é um grupo totalmente distinto, né, que a gente vai ter uma aula exclusiva para falar deles. Os outros 4 grandes grupos vão ser tratados na mesma aula, tá? Sob o nome genérico de fungos zigomicetos. Mas o importante a gente saber é que o conceito clássico desses grupos não é um conceito monofilético, não corresponde a um grupo natural. Mas é conveniente, do ponto de vista didático, a gente apresentá-los de maneira conjunta, já que eles compartilham várias características em comum, ok? E aqui, né, para os basidiomicetos e para os ascomicetos, a gente não tem muito esse problema, porque eles correspondem, né, eles se confirmaram como linhagens monofiléticas nas filogenias atuais, ok? Pessoal, agora a gente começa a caracterizar o primeiro grande grupo de diversidade, então, dos fungos verdadeiros, tá? Microsporidia, pessoal, tem um comportamento e uma maneira, um estilo de vida, digamos assim, bastante particular, totalmente distinto de todos os outros grupos que a gente vai ver aqui no contexto da disciplina, tá? E como eu falei anteriormente, sempre foram classificados como, na verdade, em outros grupos taxonômicos que não os fungos verdadeiros, e só a partir de sequências de DNA foi que se chegou à conclusão que eles são uma linhagem basal nos fungos verdadeiros. Tá? Então, é uma das primeiras linhagens que diversificou a linhagem dos microsporídeos, e não é um grupo pequeno. Aqui a gente tem aproximadamente 1.400 espécies descritas, e todas elas são unicelulares, tá? Então são células bastante diminutas, né? A gente vai falar disso na sequência. Não tem exceção aqui de pluricelularidade. Em relação ao seu modo de vida, pessoal, todos, sem exceção, são parasitas intracelulares obrigatórios de outros eucariotos, principalmente animais. Tem uma ou duas espécies que são exceções, então, para caracterização geral, né, a gente fala aqui que eles são parasitas intracelulares obrigatórios de animais, altamente eficientes. Pessoal, eles têm um mecanismo de invasão e utilização da maquinaria metabólica da célula do hospedeiro muito parecido com os vírus. Eles têm um tipo de infecção que pode ser chamado de infecção viral. Tá? Não do ponto de vista técnico, né? Eu estou fazendo simplesmente uma comparação, porque eles invadem a célula, utilizam a maquinaria metabólica da célula do hospedeiro para se reproduzir, e depois essa célula acaba extravasando. Né? Então lembra muito o mecanismo de infecção viral. Pessoal, eles são altamente eficientes, utilizam inclusive o genoma do hospedeiro para benefício próprio, para, por exemplo, reproduzir os seus núcleos. Essa eficiência ela é tão grande que, por exemplo, essa espécie aqui, tá,
essa eficiência, pessoal, ela é tão grande que, por exemplo, essa espécie que está listada aqui, ela não possui genes para o metabolismo do carbono, ou seja, os genes responsáveis pela respiração celular estão ausentes nessa espécie. Então ela utiliza os genes, na verdade, que estão no DNA do hospedeiro para produzir ATP e utilizar esse ATP na reprodução dos seus núcleos, ok? Pessoal, são as menores células e genomas em tamanho, tá? Em quilobases, dentre os eucariotos. Só não é menor do que os procariotos, só não é menor do que as bactérias. Tá? E, inclusive, nos primeiros sistemas de classificações, os microsporídeos foram classificados junto com os procariotos em função do tamanho das suas células. São células bastante diminutas. Mas com o avanço, né, da microscopia eletrônica, principalmente, né, se percebeu que eles tinham sistemas de endomembranas com um núcleo delimitado, ou seja, eram eucariotos. E só que a grande maioria das suas organelas são organelas reduzidas. Então eles têm, por exemplo, organelas, não essa espécie aqui não apresenta, mas a maioria das espécies apresentam mitocôndrias simplificadas, que são chamados de mitossomos. Então são mitocôndrias com material genético mais simplificado, com material genético reduzido, e para caber naquela célula reduzida, o tamanho também dessas mitocôndrias é bastante reduzido, né? Quando a gente observa essas estruturas na microscopia eletrônica, nem parecem mitocôndrias. E apresentam também versões reduzidas dos ribossomos. Tá? Essa é bastante comum de serem encontradas aqui nos microsporídeos. Não apresenta fase sexual, tá? Aqui a gente não precisa se preocupar em identificar em qual etapa ocorre a meiose. Então, os núcleos dessa fase somática aqui das células das microsporídeas são sempre haploides, tá? E a única fase que ocorre fora da célula do hospedeiro é justamente a fase de esporulação. Corresponde então a esporos assexuais. A única fase que ocorre fora da célula do hospedeiro. E esse esporo sexual, pessoal, ele é caracterizado por possuir uma organela que é exclusiva do grupo, é uma sinapomorfia do grupo. Essa organela tem a ver com o processo de infecção da célula do hospedeiro e ela é chamada de tubo ou filamento polar. Eu já vou mostrar algumas imagens aqui dessa organela e como que ela funciona. Bom, já falamos aqui que todos, né, são parasitas, né, eles vão estar amplamente distribuídos em todos os grupos animais, tanto vertebrados quanto invertebrados, mas os principais grupos atacados por pelos microsporídeos são os artrópodos e os peixes no contexto dos vertebrados, né? Então eles têm, por exemplo, importância econômica do ponto de vista de causar prejuízos, né? Por exemplo, tá? Tem uma espécie bastante comum e muito estudada de microsporídea que infecta o bicho da seda, né? Então, não é o caso do Brasil, mas países, né, que produzem seda verdadeira a partir, né, do bicho da seda, isso é um problema, tem que ter controle desse parasita. Tá? Muitas espécies, tá? Aqui é mais de uma espécie, na verdade, parasitam abelhas melíferas, né? Então, aqui no Brasil isso já é um problema, né? Tem aí uma certa proliferação de alguns parasitas que afetam a produção de mel. Não é o caso do Brasil, mas também, né, tem uma importância econômica. Países que produzem salmão, aqui na América do Sul, principalmente o Chile, no hemisfério norte, Canadá e Estados Unidos, né, existem espécies aqui de microsporídeas que são parasitas do salmão. Mas tem um aspecto positivo também. Algumas microsporídeas são utilizadas para controlar biologicamente gafanhotos, que são pragas na agricultura, e também mosquitos, que são vetores de doenças humanas. Tá? Então, por exemplo, a Aedes aegypti e outros mosquitos que são vetores de doenças importantes, tanto para os humanos, né, principalmente para os humanos, mas também para alguns outros animais que têm importância econômica e produtiva, existem vários estudos e aplicações de espécies de microsporídeas que parasitam
digamos, eu não gosto desse termo, né, mas é o termo que é utilizado na literatura, essas pragas, né, que correspondem a gafanhotos e mosquitos vetores de doenças, tá? Então, tem esse aspecto positivo do ponto de vista econômico do uso dos microsporídeos, ok? Caracterização do grupo, pessoal. Então, aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo nesse slide corresponde à estrutura típica de um esporo de microsporídeo, tá? Ela vai, geralmente, é a única fase extracelular, ou seja, é a única fase que pode ser observada no microscópio fora da célula do hospedeiro. Então são células bastante diminutas, tá? Desculpa que faltou um parênteses, tá? Então elas vão de 1,5 até 20 micrômetros, lembrando, né? Cabem 1000 micrômetros em 1 milímetro, naquela menor medida da régua. Então são esporos bastante diminutos. Esses esporos, tá? Vamos tentar caracterizar aqui os seus principais traços. Primeiro, uma parede celular bastante espessa, com endósporo e exósporo, tá? Então, o que corresponde a isso? Qual que é a pista que isso nos dá? Que é uma estrutura de resistência, né? Sempre quando tem uma parede celular ou uma parede muito espessada, principalmente quando a gente tem duas camadas, geralmente o nome que essas camadas recebem é o mesmo independente do grupo, né? Exósporo e endósporo, tá? A gente tem estruturas de resistência. Temos aqui um vacúolo posterior, tá? E estruturas vesiculares que guardam substância de reserva, né? Que vão guardar polissacarídeos, lipídios e também alguns fosfatos que são importantes, mas de qualquer maneira, esse esporo, enquanto ele está fora do hospedeiro, né, ele é uma estrutura que tem o seu metabolismo interrompido, tem o seu metabolismo latente, tá? É uma estrutura latente, mas temos aqui o acúmulo de algumas substâncias de reserva. Então, outra característica que denota que esse esporo é uma estrutura de resistência. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, o que caracteriza principalmente esse esporo aqui, é a presença dessa organela que fica enovelada, espiralada aqui dentro do esporo, imersa no seu citoplasma e conectada com esse vacúolo posterior, tá? Que se chama filamento polar ou tubo polar. Ok, pessoal? Ele tem uma zona de ancoramento aqui, ó, nessa região apical, tá? Ele está conectado aqui também com a membrana plasmática, como vocês podem ver, e ele forma, ó, pessoal, uma estrutura enovelada aqui dentro. Vocês vão ver que essa morfologia, essa disposição dessa organela está completamente relacionada ao processo infectivo, ou seja, ao processo de invasão do microsporídeo nas células do hospedeiro, nas células que eles vão parasitar. Lembrando, pessoal, eles são parasitas intracelulares, eles invadem a célula do hospedeiro. E esse filamento ou tubo polar tem tudo a ver com esse processo de infecção. Ciclo de vida, pessoal. O ciclo de vida, então, a gente tem 3 fases no ciclo de vida. Lembrando, não tem reprodução sexuada, é somente reprodução assexuada. Então, o ciclo de vida é dividido em 3 fases, né? A fase infectiva, que é a única fase que ocorre fora, né? Corresponde àquele esporo que a gente acabou de ver. Então, ou ele está latente, né? Está longe do tecido do hospedeiro, está no ambiente com seu metabolismo interrompido, mas quando ele entra em contato com o tecido ou com as células do hospedeiro, ele vai infectar. E o tubo polar tem função nesse processo de infecção. O que acontece, pessoal? Próximo slide eu vou mostrar, tá, uma sequência de um desenho que mostra o processo de eversão do tubo polar. Então ele é expulso de maneira violenta de dentro do citoplasma aqui do esporo, quando em contato com as células do hospedeiro. O vacúolo posterior tem função para expulsar de maneira violenta esse tubo polar,
E o que que acontece? Ó, pessoal, aqui a gente tem o esporo, o filamento polar já evertido que penetra nas células do hospedeiro, tá? Então aqui a gente tem o que, ó, pessoal? 3 células do hospedeiro, essa célula central aqui está sendo infectada, então o esporo está fora da célula, ele everte o seu tubo polar que penetra na célula animal e todo o conteúdo citoplasmático. Pessoal, prestem atenção, todo o conteúdo citoplasmático do esporo migra por dentro do filamento ou do tubo polar e entra dentro da célula do hospedeiro. Ou seja, todas as organelas, o núcleo, todo o protoplasma vai migrar por dentro do filamento polar e invadir a célula do hospedeiro. Então aqui a gente tem a primeira fase, a fase infectiva, ok? O que acontece na sequência, pessoal? A gente tem a fase de proliferação. O que vai acontecer nessa fase 2, que é chamada de fase de proliferação ou merogonia? Vai ocorrer a mitose dos núcleos haploides da microsporídea. E para ocorrer a mitose desses núcleos, aqui, pessoal, é mostrado uma certa variação que pode ocorrer durante esse processo mitótico. Os núcleos eles podem ficar separados dentro da célula do hospedeiro, eles podem ficar dentro da mesma estrutura, eles podem ficar dispersos aqui no protoplasma do hospedeiro, mas isso são detalhes. O importante é a gente entender o quê? Que a maquinaria metabólica da célula do hospedeiro é utilizada pelo microsporídea em benefício próprio, ou seja, a energia da célula do hospedeiro, toda a sua maquinaria metabólica é utilizada para o processo mitótico, para gerar novos núcleos da microsporídea. Lembra muito o processo infectivo dos vírus, né? Os vírus fazem exatamente a mesma coisa. Se utilizam da maquinaria da célula do hospedeiro para se multiplicar. A mesma coisa acontece aqui com as microsporídeas, ok? A terceira fase, pessoal, que é chamada de fase, né, de formação dos esporos ou esporogonia, corresponde ao quê? Cada um desses núcleos gerados através do processo mitótico vai se individualizar na forma de um esporo. São tantos os esporos que vão ser formados aqui dentro da célula do hospedeiro que essa célula extravasa, ela se rompe, ou seja, ela acaba morrendo no final das contas. Então, os esporos são liberados novamente no meio. Quando eles entrarem em contato com um tecido saudável, com novas células saudáveis, eles vão fazer o processo de germinação. Senão, eles ficam em estado latente no meio, ok? Então, 3 fases. Fase de infecção, fase de proliferação e fase de esporulação, a fase de formação dos esporos. Qual que é a única etapa que ocorre fora da célula do hospedeiro? É a fase do esporo, tá? Então, fase de merogonia e fase de esporogonia ocorrem dentro da célula do hospedeiro. Essas 2 fases aqui ocorrem, então, dentro da célula do hospedeiro. Claro que a consequência da esporogonia é o rompimento, é o extravasamento da célula do hospedeiro. Naturalmente, os esporos, então, vão ser liberados. Essa outra imagem, tá, pessoal, tá mostrando a mesma coisa. Ela só é um pouco mais didática, né, porque ela tem esse desenho aqui em formato de gráfico de pizza que separa as 3 fases, né? Mas nós temos aqui, ó, a fase então de infecção, a fase de proliferação e a fase de esporulação, ok? Então, a única fase extracelular é essa fase 1 aqui, a fase infectiva, ok? Esse é o ciclo de vida, bastante simples, né? Não tem muito mistério. Então, as microsporídeas, pessoal, vocês devem imaginar, elas causam muitos danos aos seus hospedeiros, porque elas danificam muitos tecidos, tá? Os tecidos, as células ficam extravasadas, acabam morrendo, e os tecidos e, consequentemente, os órgãos atingidos são bastante danificados. Aqui, né, que eu falei para vocês, né, são 3 imagens. Essas 2 imagens aqui, ó, são imagens de microscopia eletrônica, tá, que estão mostrando
essa aqui mais do canto inferior esquerdo, ela é colorida artificialmente, né? Estão mostrando esporos que everteram o seu tubo polar. Olha como ele é comprido em relação ao comprimento da célula. Tá? Ele vai longe e ele, como é expulso de maneira violenta, ele consegue penetrar de maneira fácil as células animais. Por quê, né, pessoal? Célula animal falta o quê? Falta a parede celular, então ela é fácil de ser invadida. E aqui a sequência de desenhos A a F mostra esse processo de eversão do tubo polar. Olha aqui, ó, pessoal. Vocês lembram daquela... Deixa eu voltar aqui nessa imagem, ó. Desse disco de ancoramento, tá? É aqui que o filamento polar fica ancorado. Fica ancorado nessa posição anterior. Então o tubo polar, ó, o vacúolo, ele aumenta de volume de maneira drástica. O que vai acontecer? Vai entrar água aqui nessa célula, vai acabar sendo transportada toda essa água para dentro do vacúolo, ele aumenta de volume e expulsa de maneira violenta o filamento polar. Esse filamento polar vai então penetrar na célula do hospedeiro e aqui, ó, pessoal, o que é importante, ó, todo o conteúdo citoplasmático desse esporo, né, dessa célula reprodutiva assexual, migra por dentro do filamento polar para invadir a célula do hospedeiro, ok? Todo o conteúdo citoplasmático. Então, o núcleo, aquelas vesículas de reserva, tá? Então, tudo que tem de importante, claro, outras organelas, né, que os mitossomos, os ribossomos reduzidos, tudo vai migrar aqui para dentro da célula do hospedeiro, começar a sua atividade metabólica, que é o quê? O aproveitamento, né, do metabolismo do hospedeiro em benefício próprio para proliferar os seus núcleos e, consequentemente, formar os esporos assexuais, ok? Então esse aqui é o processo de eversão, é assim mesmo que é chamado, eversão do tubo polar e a posterior migração do conteúdo citoplasmático para dentro da célula do hospedeiro, ok? Pessoal, acho que fica claro aqui, né, que esse processo de infecção, né, o esporo acaba perdendo, claro, a sua função, ele fica sem conteúdo citoplasmático, então a gente fica aqui somente com a estrutura da parede celular vazia, beleza? Importância, né, pessoal, dos microsporídeos, a gente já falou ali um pouco da importância econômica em relação a atacar espécies importantes do ponto de vista produtivo ou serem utilizadas como controle biológico, mas existem espécies de microsporídea do gênero Encephalotizon, tá? Esse gênero aqui, que ataca humanos, tá? A doença causada por isso são várias espécies, tá? As principais são essas 5 que estão listadas aqui nessa figura, tá? A doença, de maneira geral, é chamada de microsporidíase. E como vocês podem ver, ó, pessoal, essas espécies, tá? Aqui está indicado as regiões do corpo humano que são atacadas, né? Então pode atacar a córnea, os tecidos pulmonares, vários órgãos do trato gastrointestinal, intestino grosso, intestino delgado, fígado, tá? Existem alguns outros órgãos que são atacados aqui e, de maneira geral, pessoal, esses tecidos ficam bastante danificados, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é atacada aqui na córnea tem a sua visão muito comprometida. No pulmão fica com a respiração comprometida. As espécies que atacam aqui o intestino, né, a pessoa tem diarreia crônica, começa a ter, inclusive, sangramento durante a diarreia. Tá? Então, os tecidos epiteliais aqui do intestino ficam bastante comprometidos. O lado bom é que é uma doença bastante rara e que em pessoas saudáveis o sistema imune dá conta de combater. Muito raramente pessoas saudáveis têm quadros crônicos de microsporidíase. Então o principal problema são em pessoas que têm o sistema imunológico comprometido, né? Principalmente, né, na nossa sociedade.
pacientes que são HIV positivos e que não utilizam a medicação de controle, né? Hoje a gente já tem vários medicamentos que controlam a infecção do vírus da AIDS, né? Do HIV, tá? Então pessoas que estão com seu sistema imunológico comprometido quando atacadas por essas espécies de microsporídea podem ter complicações seríssimas, né? Então aqui, por exemplo, nesse dado, né, que eu retirei de um site do Sistema de Saúde dos Estados Unidos, né, diz que a microsporidíase, principalmente aqui no sistema gastrointestinal, corresponde à segunda e terceira causa de diarreia crônica, né? São essas duas espécies aqui, ó. É o primeiro e segunda e terceira causa principais de diarreia crônica em pacientes HIV positivos. O diagnóstico, pessoal, se dá através de biópsia dos tecidos, né? Claro que tem alguns sintomas característicos, mas se faz uma biópsia dos tecidos, né? E a gente consegue observar, olha lá, dentro das células, né, enfim, das células dos tecidos atacados, os esporos sendo formados, tá? Essas estruturas arredondadas aqui são os esporos já sendo formados, né, já com a sua parede celular bem formada, que depois, né, vão acabar extravasando, né? Então o diagnóstico se dá através de biópsia de lâminas feitas para microscopia óptica e coloração, método de coloração específico, ok? Bom, como eu falei, né, pessoas saudáveis não têm muito que se preocupar em relação ao ataque de microsporídeos que são patógenos humanos. Pessoal, então a gente chega ao fim dessa primeira aula sobre fungos verdadeiros. A gente começa o nosso próximo encontro tirando dúvidas sobre esse assunto, tá? Então, naturalmente, devem ter ficado aí algumas dúvidas, alguns questionamentos, alguns comentários que vocês queiram fazer. Então, no nosso próximo encontro, né, a gente vai reservar os primeiros momentos, os primeiros minutos para tirar dúvidas do complemento da aula de amebozoa e também dessa aula aqui, a primeira aula sobre os eumicetos, a primeira aula sobre os fungos verdadeiros e o detalhamento do primeiro grande grupo de diversidade que corresponde aos microsporídeas, ok? Pessoal, então muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo encontro.